Sejam todos bem-vindos para mais um programa Espaço Inspiração. Eu sou o José Reginaldo, diretor da Espaço Solução. Temos também o Márcio, que faz parte do nosso time e faz parte da equipe de relacionamento da Espaço Solução, e duas convidadas especiais que daqui a pouco vão se apresentar também, a doutora Alessandra e a doutora Melanie. Daqui a pouco elas vão, então, falar aí as suas especialidades. A Espaço Solução já está no mercado há 20 anos, com serviços de contabilidade e consultoria para a gestão. Gosto muito de dizer isso, que nesse ano, em meio à pandemia, nós passamos pela certificação da ISO 9001 e conseguimos, então, o nosso certificado de empresa qualificada ISO 9001. E a gente agradece muito toda a equipe Espaço Solução, também clientes e parceiros por esta conquista. Espaço Inspiração surgiu para conversarmos com pessoas da sociedade, clientes, não clientes, pessoas influentes da sociedade, para trazer também a sua visão, né, desse momento que estamos vivendo. Um momento diferente, um momento que eu particularmente não imaginava viver, né? Esse isolamento social, essa questão da pandemia, então um momento diferente. Então a gente traz aí essa visão aí também de outras pessoas, de outros especialistas. Então sejam todos bem-vindos, nossos telespectadores, colaboradores, clientes, parceiros, amigos aí da Espaço Solução, para mais esse programa Espaço Inspiração. Márcio, gostaria que o Márcio se apresentasse. Olá, prazer tê-las, vocês aqui hoje, bacana. É um prazer, né? Mais uma série da Espaço Inspiração, que nós estamos hoje, né? Com mulheres empoderadas aqui para bater um papo conosco. Acho que vai ser um papo bem bacana, né? Bem atraente, para que você, os nossos telespectadores, saboreiem esse momento de troca. Obrigado, sejam muito bem-vindas. Como disse, são duas especialistas, clientes da Espaço Solução, e eu gostaria agora, então, que elas se apresentassem. Primeiro a doutora Alessandra, depois a doutora Melanie, que se apresentasse falando um pouquinho da trajetória, né, das suas vidas, né, até chegar na profissional que são hoje. Por favor, doutora Alessandra. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Alessandra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Márcio Reginaldo o convite. A gente bateu um papinho antes e a gente comentava o quanto nesses tempos de crise a gente ter redes de suporte é importante para que todo mundo saia fortalecido dessa situação tão peculiar que a gente está vivendo. Eu sou médica, neuropediatra, e sou sócia proprietária junto com a Mel, que vai falar daqui a pouquinho, que é minha sócia, da Clínica Vivere. Nós somos uma clínica localizada em Cotia, ali no Day Square, na Raposo, que atende crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nós somos mais jovens que vocês, a gente está há 6 anos na região, e o Espaço Solução foi um dos primeiros parceiros, assim, né? Foi a primeira empresa parceira, e a gente está desde o começo com vocês, desde ajudar a gente a abrir empresa, todos esses trâmites foi sempre feito com a parceria de vocês. Lá na clínica a gente trabalha então com transtornos do neurodesenvolvimento, com reabilitação infantil, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como a gente se reinventou nessa quarentena, mas a gente trabalha com atendimento presencial de crianças com necessidades especiais. Então foi realmente uma reinvenção da nossa carreira e da nossa clínica, essa questão da pandemia. Mas eu vou deixar a Mel se apresentar primeiro, senão eu conto tudo e depois não fica nada para ela. Bom, meu nome é Melanie, eu sou psicóloga de formação, especialista em neuropsicologia, né? Desde da minha graduação, o mestrado, e as especializações foram voltadas para crianças e adolescentes, principalmente com transtornos do neurodesenvolvimento. E foi nessa caminhada que eu conheci a doutora Alessandra, e a gente sempre se deu bem, e uma parceria muito forte de
de trabalho, de visão da clínica, e foi a partir daí que a gente começou a trabalhar juntas e abrimos a Clínica Vivere, que trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, como a doutora Alessandra já falou. E foi um passo super importante, não só para o trabalho em equipe multidisciplinar, que era o nosso sonho, e a gente conseguiu fazer isso na Clínica Vivere, mas também como gestoras. E daí, nesse passo como gestoras, o Espaço Solução foi o nosso primeiro parceiro, quando a gente, como a gente gosta de dizer, a gente virou gente grande, né? A gente teve que se reinventar como gestoras, e agora na pandemia, não só no trabalho, a gente teve que repensar todo o nosso trabalho, como que a gente consegue dar o suporte para as nossas crianças que têm necessidades especiais, cujo atendimento não pode ser interrompido, mas sem colocar em risco nossos terapeutas. Então, são escolhas difíceis todos os dias, mas ainda bem que a gente tem grandes parceiros, né? Parceiros de negócios como o Espaço Solução, parceiros clínicos como todos os nossos terapeutas, e a gente tem uma outra também, né? Bacana. Bom, a Clínica Vivere, como surgiu a Clínica Vivere? Como foi esse nascimento da Clínica Vivere? E por que o nome Vivere? Na verdade, surgiu de uma crise, né, Mel? A gente nós duas estávamos trabalhando em consultórios separados, né? Eu sou daqui da região, então meu consultório já era em Cotia, a Mel é de São Paulo, o consultório dela era ali nos Jardins, e éramos duas pessoas infelizes trabalhando em consultório, não gostávamos desse modelo de trabalho. E a gente trabalhava juntas tanto na USP, né, que é onde nós nos conhecemos, ela na época fazendo mestrado e eu doutorado, e trabalhávamos juntas na ACD. E a gente achava aquele trabalho muito gostoso, o trabalho da ACD, essa coisa da equipe multi, de poder discutir. E aí, nesse momento, eu estava realmente bem sobrecarregada e eu acabei fechando o meu consultório. E ela estava assim, fecho, não fecho. E aí a gente falou, por que a gente não faz juntas um modelo parecido com o da ACD, só que não de terceiro setor, dentro de uma clínica particular, para a gente ter essa equipe multi, essa discussão de caso, esse olhar integral da criança, né? Porque no consultório, assim, eu vejo, mas aí o psicólogo está lá longe, a físio está longe, a TO está longe, acaba que é difícil a logística da conversa, às vezes a equipe não é alinhada. Por que não fazer isso dentro do nosso consultório? E aí a gente resolveu se juntar e fazer a clínica. O nome foi super ao acaso, né, Mel? Eu queria alguma coisa ligada à vida, a viver, e aí veio esse nome, foi meio intuitivo, né? Era uma coisa assim, meio de reviver, e aí a gente trocou, botou o re para o final para ficar o viver. Acho que foi isso, né? Acho que a Mel deu uma travada. Mel? Bom, enfim, acho que a hora que ela voltar, ela complementa. E aí a ideia era essa, a ideia era a gente fazer um serviço multidisciplinar, um serviço integral, um serviço que a gente pudesse prestar um atendimento integral à criança dentro de um mesmo espaço. Então começou só eu e ela, depois a gente foi chamando algumas pessoas que a gente confiava, que a gente conhecia, e aí aquela coisa, né, que eu brinco que amor só faz conta de multiplicação, isso foi se multiplicando, e hoje a gente tem um corpo de terapeutas bem robusto para a pequena empresa que nós somos, e muito alinhado nessa missão e nesse valor, que é cuidar da criança de uma forma integral. Doutora Melanie? Acho que ela está sofrendo um problema de conexão lá, né? Eu acho que se a gente for apontar um dos principais desafios dessa quarentena é fazer as internets funcionarem, né? Porque o volume de dados, meu marido trabalha com informática, ele falou que praticamente quintuplicou nessa quarentena, então tá difícil. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou representando aqui, a hora que ela voltar, ela voltou. Ela voltou. Eu queria fazer uma pergunta, né? Há um tempo atrás, assim, é até bacana falar essa história, né? Eu tive um amigo, tem um amigo, né? Um amigo que a gente observava, né, na nossa convivência,
que o filho dele tinha algo diferente, né, das outras crianças. É algo diferente e tal, mas chegou naquela situação de a gente tem amizade, mas a gente não vai chegar e vai falar com a pessoa, né? Por acaso, num dia, ele me deu carona, a gente conversou e ele começou a falar que ele percebia que a criança dele não se conectava com as outras de uma forma adequada, como as outras crianças da mesma idade. E me veio vocês naquele momento, né? Me veio vocês naquele momento, e foi numa época de imposto de renda, inclusive eu falei com o Paulo. O Paulo conectou vocês rapidamente, e aí vocês tomaram esse caso e fizeram os encaminhamentos, inclusive a criança hoje ela teve uma evolução bacana já, né? São passos curtos, né? Pequenos, mas a gente já percebe a evolução. O que eu gostaria que a doutora pudesse falar para as pessoas que estão participando dessa live? Como é possível perceber que a sua criança não se conecta com as outras e que existe uma diferença, né? Existe alguma forma que é possível a pessoa analisar e trazer para um profissional? Mel voltou. Então, né, a gente está tendo que refinar sempre o nosso olhar, né? Crianças se desenvolvem muito, cada criança é única, cada criança tem uma forma peculiar de se desenvolver, mas a gente tem marcos de desenvolvimento que sempre devem ser observados, e o que eu sempre falo aí, falando para pais, toda pulga atrás da orelha tem que ser tirada. Então, assim, você não está confortável, você acha que ele é diferente, que tem alguma coisa estranha, não tenha medo de procurar a informação, né? Então, às vezes a gente vai no pediatra, às vezes a gente vai no psicólogo, no fonoaudiólogo, e o importante é que, assim, existem marcos que são muito, muito bem delimitados. Então, vou dar um marco motor que todo mundo consegue visualizar melhor, né? Em torno de um ano a criança tem que estar andando. 1 ano e 2, 1 ano e 3 não andou? Tudo bem, mas 1 ano e 8 tem que estar andando. A mesma coisa com a fala e a mesma coisa com o contato. Essa troca social, ela é bem marcada no neurodesenvolvimento. Então, é só você visualizar um grupo de 3 criancinhas de 1 ano brincando, é meio que cada um brincando sozinho. Eles estão juntos, mas não estão misturados. Com 2 anos, esse brincar já é muito mais compartilhado, já tem muito mais integração. Com 3 anos, a gente espera que eles brinquem juntos. Entenda, minha vez, sua vez, briguem pela vez, né? Então, observar isso. Então, esses pequenos sinais. E o que a gente sempre fala é assim, escola, creche, ela é um excelente lugar para a gente expor a criança, tanto para estimular a criança, quanto para observar se realmente aquela criança tem alguma questão de neurodesenvolvimento. Então, acho que é meio por aí. O que a gente fala sempre para os pais é isso. Às vezes você vai no pediatra, ele fala, mas é só um bebezão, ele é preguiçoso, né? A gente odeia essa frase, que criança é preguiçosa, porque uma coisa que criança não é preguiçosa, né? A criança, como a Mel costuma falar, é novidadeira. Ela gosta de novidade, ela gosta de explorar o ambiente. Então, pensar que, assim, que se você acha que a sua criança é preguiçosa, procure entender o que está acontecendo com ela, porque não é o esperado que uma criança, por exemplo, não fale por preguiça. Isso não existe, né? Ela normalmente não fala porque ela não conseguiu alcançar esse desenvolvimento. Eu acho que a Mel voltou. Você quer complementar? Eu não sei se você escutou a pergunta. Eu acho que ainda ela está reconectando, ela está reconectando ainda. São os desafios aí da tecnologia. Nossa, nem fala. A gente também, né, foi se reinventando, né? Porque nós temos na Espaço Solução a nossa característica de estar ao lado do cliente, né, de ter o atendimento personalizado. E, de repente, com o isolamento social, nós recorremos à tecnologia para ficar próximo ao cliente. Né? E aí surgiram as lives, surgiram, né, as reuniões, as consultorias, né, as salas de consultorias que a gente criou. Agora estamos criando sala de comando para direcionar as decisões dos clientes e assim fomos. Mas, doutora Alessandra, gostaria que a senhora explicasse, né, para quem está nos assistindo, para nós e para todos, né, o que é esse neurodesenvolvimento? Né? Como é que a gente pode...
que a gente tanto fala. Eu acompanho algumas lives, né, de vocês, né, no Instagram, né, e a gente vê muitas pessoas assim que têm muito interesse por isso, até para detectar isso dentro da casa, né, alguns, de repente, alguns bloqueios. Então, o que é o neurodesenvolvimento? Então, a gente está, obviamente, como ser humano, a gente passa a vida se desenvolvendo, mas, obviamente, a gente tem na infância o pico desse desenvolvimento, seja físico, seja neurológico, né? Então, eu vou falar do desenvolvimento físico, por exemplo, é peso, é estatura, então, uma criança que está crescendo, que está ganhando peso, e isso da parte neurológica também acontece, né? A gente chama esse amadurecimento cerebral, a gente chama tecnicamente de mielinização, e chama de neurodesenvolvimento. Então, é o desenvolvimento, o amadurecimento do sistema nervoso central, que tem uma base que é genética, né? Então, eu vou ter parte das minhas capacidades cognitivas, elas são herdadas, e isso se une ao ambiente. Então, quanto mais estímulo eu tiver, mais eu vou me desenvolver. Então, eu posso ser filho de 2 gênios da robótica. Se eu viver num quarto trancado, isolado, esse potencial não vai se desenvolver. Então, a gente é genética mais ambiente e a gente vai se desenvolvendo. E aí, a gente tem esses marcos que a gente chama, que são marcos tanto do ponto de vista de desenvolvimento motor, quanto do ponto de vista de desenvolvimento sensorial, quanto do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo. E aí entra o andar, o sentar no motor, o sentar, o andar, e a gente acha que termina no andar, né? Mas depois vem o correr, o pular, o subir escada, descer escada, andar de bicicleta, que aí já entra equilíbrio junto. Aliado a isso, a gente tem o desenvolvimento cognitivo, então a fala, o contato visual, a troca, tudo isso, se tudo der muito certo, vai que vai, né? Na maioria das pessoas que hoje a gente chama de neurotípicos, esse desenvolvimento ele vai acontecendo. Você nem lembra mais ou menos quando foi, né? Porque foi acontecendo. Mas a gente tem algumas crianças que não, ou por questões genéticas, né? Tem dificuldade nesse neurodesenvolvimento. E aí a gente tem o que a gente chama dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aí entra o transtorno do espectro do autismo, a deficiência intelectual, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e uma série de outros transtornos, que é o que a gente trabalha. Então, são crianças que, neste desenvolvimento esperado para a idade, elas não conseguem alcançar esses marcos no tempo certo. Significa que elas não vão alcançar? De forma nenhuma, elas vão alcançar, mas elas precisam de ajuda. E aí é que entra o trabalho de reabilitação. A reabilitação é exatamente isso, a gente ajudar essas crianças a que esse desenvolvimento seja o mais próximo possível do esperado para a idade. Doutora Melanie. Olá, voltei. Gente, mil perdões, sempre funciona super bem esses atendimentos aqui, eu acho que, não sei. Hoje não quis colaborar, a gente até estava numa reunião antes, né, Ale? Desculpa, eu perdi um pouco, a gente estava falando um pouco do trabalho da clínica, né? Isso, aí agora eles perguntaram o que é neurodesenvolvimento, eu estava dizendo mais ou menos o que é e quais são os que a gente trabalha dentro do neurodesenvolvimento. Aí, deixa eu só até para a Mel ir se colocando de novo na reunião, o que acontece? Eu, como médica, eu faço esse diagnóstico do ponto de vista médico, né, do ponto de vista de saúde clínica. A Mel faz a parte da avaliação neuropsicológica, que é a avaliação dessas funções cognitivas. E aí a gente tem uma equipe em que a gente tem terapeuta ocupacional, que vai fazer parte de coordenação motora fina, parte sensorial. A gente tem a fonoaudióloga, que faz a questão da avaliação da fala, do alimentação, a gente tem a fisioterapia, que vai trabalhar nas questões motoras, né? A gente tem psicopedagogia, que é um pouquinho mais para frente, que é fazer essa inserção dessa criança com dificuldade na escola, e por aí vai. Eu acho que é sempre bom a gente falar assim, né, que até porque criança é muito complexo, o desenvolvimento típico, né, o desenvolvimento estatisticamente normal, dentro dos padrões de desenvolvimento, ele é super complexo, né, em poucos anos a criança aprende muita coisa. Quando você tem uma alteração desse neurodesenvolvimento, muitos profissionais precisam estar juntos para garantir as melhores condições para essa criança se adaptar e ser o mais independente possível no futuro dela. Por isso que a equipe é tão grande, né? Por isso que é uma equipe desse tamanho, né? Com tantas especialidades. Muito bom. Márcio?
Eu gostaria de saber, eu acredito que talvez, eu já vi alguns casos, de quando dentro da família, do seio familiar, encontra crianças com uma certa dificuldade, há uma resistência dos pais e de tudo mais, desse entendimento. Como é feito o trabalho de vocês nesse sentido, né? Porque eu acho que há uma adaptação de todas as pessoas, né? Eu percebo que, eu me lembro lá, muito tempo atrás, quando ainda não tinha todo esse acompanhamento, esse aparato que existe hoje, que essas crianças que tinham algumas dificuldades, eles ficavam à margem da família. Eles eram tratados mesmo como os coitados, né? E os pais e as mães faziam tudo para aquela criança, não deixavam ele desenvolver. Como é feito esse trabalho? Vocês fazem esse acompanhamento, esse direcionamento com os pais? Opa, e como, sem dúvida. A gente tem, eu acho que eu sempre classifico assim, a gente tem obviamente a gente tem vários tipos de família, mas duas questões que são mais, que aparecem mais pra gente. Uma é aquela família que nega. Então, eu acho que ele não tem nada, eu vim aqui só para vocês me falarem que ele não tem nada, a gente acha que ele é só preguiçoso, enfim. E a gente tem uma outra família que é o inverso, que elas se sentem muito acolhidas quando a gente tem um diagnóstico. Por quê? Porque é aquela mãe que vem ouvindo assim, não, mas ele é mal educado, mas ele não faz isso porque você mima demais. E quando a gente fala, não, ele não faz isso porque ele tem uma questão e a gente vai trabalhar, dá meio que um alívio, né? Agora, o que a Mel falou, são criança com neurodesenvolvimento atípico é uma criança muito complexa de trabalhar, inclusive com a família, porque a gente tem uma questão da expectativa familiar, né? A gente tem uma questão de, eventualmente, essa criança ser super protegida porque parece ser mais fraca, e a gente está aí justamente para o contrário, para dar autonomia para eles, para mostrar que eles são capazes, mas o trabalho com os pais ele é muito próximo. E eu acho que se a gente for tirar, acho que algumas coisas boas, eu sou uma pessoa sempre otimista, né? Eu sempre quero olhar o copo meio cheio de água, a gente tira algumas coisas boas dessa quarentena, desse isolamento, foi essas crianças estarem mais próximas dos seus pais. Essas mães começaram a acompanhar essa criança na aula online, começaram a perceber a real dificuldade e o real potencial dos seus filhos. Então, a gente se aproximou muito dos pais. Num primeiro momento, a gente não conseguia fazer terapia, agora a gente voltou já para a clínica, né, com todos os cuidados, enfim, mas no começo a gente parou, e a gente começou a treinar esses pais para não deixar a criança perder o que ela tinha feito. Então, a gente se aproximou muito dessa orientação parental, que a gente sempre fez, mas que agora na quarentena deu um super aumento assim, nessa troca nossa com os pais dos nossos atendidos. E eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente fala quando a gente dá um diagnóstico, e essa é uma situação que eu já passei várias vezes, né, porque a avaliação neuropsicológica, muitas vezes, é o primeiro momento que é o primeiro profissional que os pais buscam, né, às vezes eles vêm primeiro para o psicólogo para depois ir para o especialista médico. Que diagnóstico não é destino, né, diagnóstico é ponto de partida, né, e ele não é fixo, ele não é imutável, né? Eu gosto muito de um modelo que um professor meu falava assim: o diagnóstico serve para a gente saber que outra pessoa estudou isso, o que deu certo e o que não deu. Então, o diagnóstico ele serve como uma hipótese de trabalho, né? Esse é o mais importante, não o que a criança é e muito menos o que ela vai atingir, o que ela vai ser, se ela vai ser mais feliz, se ela vai ser menos feliz. E a outra situação aí mais relacionada à pandemia é que a Alessandra falou que os pais são mais próximos dos filhos. Assim, a gente observava sempre as mães eram as mais frequentes na clínica, mas durante a pandemia a gente tem visto mais pais participando de anamnese, a gente tem visto mais pais levando para terapia. Então, a gente também viu esse movimento, até porque está todo mundo tentando se reinventar. Então, pelo menos no que se refere à área de reabilitação, eu acho que os pais estão um pouco mais participativos também, né? Eu acho que eles estão menos no papel de provedor e também, nossa, eu estou vendo que meu filho tem dificuldade nisso, naquilo, eu quero participar, eu quero entender, eu quero aprender a estimular ele da melhor forma também. A gente tem visto essa diferença também. Bacana. Vocês até já começaram a falar um pouco sobre essa reinvenção, né, dentro dessa situação aí da pandemia, porque, de repente,
pandemia chegou, né? E aí os governos foram colocando aí as questões de isolamento social, né? E aí todos nós, né, tivemos que, de uma certa forma, nos adaptar. E a Clínica Vivere, o trabalho de vocês, é presencial. Então, como é que foi essa reinvenção aí? Com vocês, com os profissionais e com os clientes, com os pacientes? Por estresse, né? Tanto trabalhando no estresse e na ansiedade. A gente teve alguns momentos que foi assim, no primeiro momento a gente fechou todo mundo, foi todo mundo para casa. Isso a gente fechou por uma semaninha só, porque como aí eu dentro da especialidade médica, eu sou uma prescritora, eu tenho crianças que tomam remédio controlado, então eu tive que voltar muito cedo, porque minhas crianças não podiam ficar sem remédio. Então, voltou eu e uma das secretárias, por um horário super reduzido, a gente só fazia as receitas, ainda não tinha sido liberado a receita digital, né, que agora eu já tenho, então normalmente alguns pais passavam lá para pegar com horário marcado, um só de cada vez, e alguns eu botava no correio para o pessoal. Isso foi o primeiro cenário nosso. Paralelo a isso, os terapeutas começaram a tentar fazer o atendimento online. Então, no primeiro momento, o Conselho de Psicologia liberou, o de Fono liberou e o de Físio não tinha liberado, e nem o meu conselho para fazer teleatendimento. Então, a gente começou com orientação e quem podia, teleatendendo. Aí os conselhos foram liberando, né? Eu comecei a fazer teleatendimento também, a Físio e a TO começaram a fazer teleatendimento também, e acho que isso foi meio que o primeiro mês, aí ficou praticamente eu só na clínica, e o pessoal fazendo as consultas online. Depois a gente começou num segundo momento em que eles liberaram serviços essenciais, e nós somos considerados serviço essencial, né, porque é serviço de saúde. E aí começou a dificuldade, né, Mel? Porque aí a gente começou a ver quem ia voltar, quem era mais urgente voltar. Eu não consigo voltar todo mundo. Hoje que a gente está em faixa amarela aqui em Cotia, a gente está com 50% da capacidade da clínica só, por quê? Para diminuir a circulação de pessoas na sala de espera, para conseguir dar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, né? A gente tem 8 salas, hoje a gente está funcionando com 4. E naquele primeiro momento a gente voltou muito pouco, e aí a gente tinha que decidir quem ia voltar e como ia ser essa volta. Então a gente tem reunião de equipe várias, né, semanais, mas a gente passou a ter uma que era de sexta-feira, né, amiga? Que eu pegava uma lista de todos os pacientes e a gente começava. Esse aqui, precisa voltar? Dá para voltar? Não, não dá. Ele mora com a avó, a irmãzinha cardiopata. Então, esse vai ter que continuar no online. Ah, mas esse daqui, olha, ele está realmente muito desorganizado, precisa voltar. Ele é de risco? Ele é um risco moderado. Vamos conversar com a família. Então, toda semana a gente conversava caso a caso. Depois a gente conversava com as famílias caso a caso. Né, quem que a gente liberou do ponto de vista clínico, quem que a gente acha que encaixava no custo-benefício poderia voltar, e assim a gente foi começando a voltar. Eu acho que, paralelamente, a gente fez um trabalho muito legal, né, Mel, de treinamento da equipe. A gente realmente, no primeiro mês, a gente usou isso para se capacitar e capacitar a nossa equipe para essas mudanças, né? A gente deu curso de uso de EPIs, né? Eu fiz a formação do CRM, a Mel fez a da psicologia para tempos de Covid. E acho que é isso, né, Mel? A gente, logo na primeira semana, a gente já estava, né, vendo quais eram as diretrizes, né, de cada uma das áreas. A gente já não teve poucos dias em que foi para a reorganização, mas rapidamente a gente já estava com uma agenda bem cheia, seja de treinamento, né, para todos os profissionais mais jovens e mesmo os mais seniors em outro tipo de cenário, pesquisando formas alternativas de atendimento que pudesse ser online. A gente foi bastante ativa nesse período. E mais uma coisa que a gente também tinha que considerar é que nossas crianças estavam sem escola. Então, além delas não receberem a estimulação na clínica, elas não tinham qualquer tipo de estimulação dentro da escola também, porque isso não estava acontecendo. Muitas das nossas crianças também não conseguiam participar das aulas online, então a gente teve que pensar em cada uma dessas variáveis para fornecer o suporte que era possível naquele momento, né? Então, a gente teve muitas crianças que desorganizaram bastante, algumas se desorganizaram logo no começo, outras se demoraram um pouquinho mais, e daí a gente foi, não, essa terapia dá para manter online, essa aqui tem que ser presencial, mas sendo presencial, como que vai ser? Uma outra questão que a gente também não falou, que é bastante importante em relação à pandemia,
é que o uso de máscara e de distanciamento social é difícil para os adultos, a gente sabe do desconforto que causa, as adaptações que a gente tem que fazer, principalmente no campo da comunicação e da autopercepção, né? De não ficar mexendo na máscara, de não ficar tocando nas coisas, de não se aproximar das pessoas, de não poder dar abraço, de não poder dar beijo. Agora, você imagina ensinar isso para uma criança que tem, por exemplo, uma deficiência intelectual, ou que tem um autismo, ou que tem um atraso. Então, isso está na nossa pauta sempre, né? Tem muitas crianças que parte do treino delas hoje em terapia é conseguir usar a máscara, né? A gente sabe que vai precisar disso para quando voltar para a escola. Então, mudou muito as nossas prioridades, inclusive as prioridades terapêuticas. E uma coisa que eu ia chamar a atenção também, que a gente fez logo no começo, que foi bem importante, a gente fez um grupo de acolhimento para os pais, então tinha uma reunião de segunda-feira por Hangout que a gente fazia com os pais dos pacientes para falar deles. O que vocês estão conseguindo fazer por vocês, para vocês, nesse momento de dificuldade. E outra que a gente fazia de sábado, né, amiga, que era com os nossos terapeutas, né, porque, assim, são pessoas que estão numa linha de frente, né, que tem que ter essa resiliência de saber que a gente está se expondo, porque, querendo ou não, a gente está se expondo, né, no atendimento, mas que isso é para um bem maior, mas que a gente tinha que dar esse acolhimento para eles, né? Então, isso foi uma coisa que a gente fez também. Para muitas frentes. Sim, hoje uma preocupação importante que a gente tem é a questão de saúde mental, né? Tanto dos pais, quanto dos terapeutas, quanto a nossa própria, né? A gente imagina, né, quem tá trabalhando com neurodesenvolvimento, quem está trabalhando com saúde mental, essa é uma preocupação constante, porque tem sido exigido demais, né? Exigido demais do ponto de vista cognitivo, sendo exigido demais do ponto de vista de resiliência. O estresse prolongado é um fator de risco bastante importante, tanto para uma ansiedade patológica, quanto para um quadro depressivo. Então, a gente, além de todas as outras coisas, a gente está bastante atento a esse cenário também. Então, acontece às vezes de a gente receber uma mensagem e falar, não, peraí, vamos nos reunir, vamos ver o que está acontecendo, porque inclusive quem está na linha de frente é humano também, né? Então nem sempre é fácil estar lidando com todas essas variáveis. Eu acho bacana, né, no bate-papo que a gente estava tendo aí, vocês falando, né? De tempos em tempos vem surgindo palavras, né? Resiliência, empoderamento, numa série de situações. Isso é bacana a gente ouvir. Uma curiosidade, né? A gente tem acompanhado as notícias na televisão na questão dos extremismos, né? A gente percebe que tanto a questão racial quanto a questão de gênero, ela tem absorvido demais, né, as matérias. Eu vejo vocês, mulheres que começaram conosco lá atrás, eu lembro exatamente quando vocês sentaram na salinha ali, conversando com a gente, né, com todos os anseios, com as preocupações, mas no sentido de, poxa, a gente quer, esse é o sonho nosso. Né? Sendo mulher empreendedoras, o que vocês enfrentaram? Vocês enfrentaram algum preconceito? Enfrentaram algumas barreiras? Têm enfrentado? Como é isso? Como é isso no cenário de empreendedores, né? No cenário de gestoras, enfim? Acho que a gente sempre enfrenta, né? Assim, ser empreendedor nesse país é para os fortes, né? Então, independente do gênero, da cor, é para os fortes. Eu acho que aí a gente vai separando em grupos onde a coisa é mais difícil e onde a coisa é menos difícil, porque difícil sempre é. Ser mulher não é fácil. A gente sabe que tem, por exemplo, um preconceito, por exemplo, quando a gente é dura, do tipo, ai, mas nossa, vocês estão tão duras, né? Como se essa coisa de exigir, porque assim, a gente tem uma empresa, né? Que a gente adora o que a gente faz, mas que a gente precisa fazer essa empresa girar. Então, eventualmente, a gente vai cobrar dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, a gente vai chamar a atenção, e tem sempre aquele conceito de que mulher ela é maternal, né? Então, ela tem sempre que acolher. A hora de acolher existe, mas a hora de cobrar também existe, né? Então,
Eu e a Mel, a gente tem uma boa parceria, a gente brinca que uma é o good cop e o bad cop, né? O bom policial e o mau policial. Então, a sorte de ser duas tem isso, né? E a gente às vezes até alinha antes, ó, quem vai bater mais nessa? Porque é difícil as pessoas olharem pra gente como mulheres e falar, não, elas são fortes, elas são empoderadas, né? Pela palavra que está na moda, e elas vão gerenciar. Até, por exemplo, para negociação com um gerente de banco, né, com essas outras negociações, tem sempre esse olhar do tipo, mas elas vão ceder no final, né? E é meio que surpresa quando a gente não cede, né, amiga? Quando a gente é mais dura. Eu acho que, da minha parte, aí uma questão mais pessoal, eu acho que teve uma inversão de papéis bem importante, né? Eu sou casada há muito tempo, né? Sou casada, vai fazer agora 30 anos. Então, no começo do meu casamento, eu era a pessoa que cuidava da casa, que cuidava das crianças, e o meu marido era o provedor, e de repente teve uma inversão, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui participando de reunião de lives, ele está cuidando das coisas da casa. Embora ele seja um ótimo parceiro, mas a gente mudou muito os papéis, né? Hoje, assim, hoje o rendimento maior é da clínica, então teve uma mudança bem grande. O que a gente vê, assim, é uma diferença na visão. Algumas pessoas se acomodam, né? Quando a gente pensa em família estendida, se acomodam com um pouco mais de facilidade, outras com um pouco de menos facilidade, mas a gente vai indo. A gente tem bastante sorte que as nossas filhas são grandes. Eu fico me perguntando com bastante frequência, principalmente quando a gente conversa com as mães, e o quanto elas são sobrecarregadas na quarentena, o como seria se eu tivesse duas crianças pequenas, como elas já foram, né? Em que eu e a Alessandra temos a experiência de estudar com criança pequena, né? Bota para dormir no colo enquanto fica lendo um livro. É extremamente desafiador. A gente vê isso, assim, como é difícil desempenhar todos esses papéis, né? É bastante difícil. Do ponto de vista racial, eu gostaria de dizer assim que a gente tem excelentes profissionais na clínica, né, que são negros e que estão lá, assim, que a gente que trabalha muito bem. Então, quando a gente olha para as nossas fotos, assim, a gente até fala, é uma clínica bastante plural em todos os sentidos, né, religioso, racial, de gênero, né, de orientação, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho da representação da nossa clínica. A gente gosta bastante, assim, das pessoas que a gente tem lá, né? E cada um contribui de uma forma diferente. E é engraçado, só para complementar o que a Mel falou, logo no começo que a gente abriu a Vivere, porque assim, as pessoas têm muito esse conceito, né? A psicóloga é mulher, médico pode ser homem, pode ser mulher, mas, por exemplo, ginecologista, eu não gosto de ginecologista homem, né? E a gente teve uma questão que foi até o inverso, né, Mel, que a gente ficou bem surpresa. A gente tem muitos terapeutas homens, psicólogos, que não é tão frequente, e a gente faz uma terapia domiciliar eventualmente, né, do psicólogo ir na casa ver qual que é o problema. Às vezes a criança tem muita questão em casa, a gente vai lá. E era um rapaz que a gente queria mandar na casa, e a mãe falou, não, meu marido não se sente confortável com um psicólogo homem aqui dentro. Né? E a gente ficou olhando uma pra cara da outra, tipo, como assim? Né? E outro profissional não pode ir também, então ainda se tem esses conceitos, né, de especialidades que são de homem, especialidades que são de mulher. E a gente tem uma clínica que realmente é um orgulho, porque ela é muito plural. Lá não tem, assim, ideal de cor, de raça, de credo, de orientação sexual. O interessante você tem uma boa formação, você quer aprender, você quer somar, você quer trabalhar com a gente, você é sempre bem-vinda. Que bom. Essa acolhida é muito importante, e principalmente essa acolhida para a diversidade, né? A gente às vezes, né, se acomoda na nossa zona de conforto com pessoas que pensam igual a gente, né, que têm as mesmas ideias que a gente, mas não, né? A diversidade está aí para mostrar que temos pensamentos diferentes, temos ideias diferentes, caminhos diferentes, e cada um, né, da sua forma, né, com o seu profissionalismo. Dentro desse momento que estamos vivendo, de isolamento social, pandemia, medos, tem uma palavra aí que já fazia parte do dia a dia de muitas pessoas e agora fez mais ainda, que é
a danada da ansiedade, né? Então, como lidar com isso? Por exemplo, a ansiedade dos pais, né? Com os seus filhos, dentro dessa situação, né, de desenvolvimento dos filhos e de, às vezes, né, ver que o filho tem um bloqueio. Como lidar com essa questão da ansiedade dos pais? Também a ansiedade dos profissionais que estão aí, a ansiedade da gente mesmo no dia a dia, né? Por mais que a gente fale, eu não sou ansioso. Não tem jeito, né? A ansiedade pega a gente e, às vezes, o nível de estresse fica muito alto, né? Como é que vocês aí, como médicas, né, dessa área, pode dar aí, então, de dicas para todos agora, como lidar um pouco com essa questão da ansiedade? Olha, essa pergunta de R$1 milhão, né? Você quer começar, Mel? Eu só queria diferenciar um pouquinho, né, a ansiedade normal da patológica, né? A ansiedade é um traço extremamente desejável, porque é o que faz com que a gente se previna de riscos, que a gente evite se colocar em situações que são perigosas, que a gente faça uma poupança, que a gente cuide da saúde, que a gente pare de fumar, né? Tudo isso é motivado por uma ansiedade, que é uma ansiedade normal e desejável, né? O que acontece é que no cenário de pandemia, a gente está num cenário cheio de incertezas, né? Incertezas econômicas, incertezas de saúde, incertezas com a aprendizagem do meu filho, com o desenvolvimento do meu filho, com o meu bem-estar. Então, e daí a gente começa muitas pessoas a atravessarem para a linha da ansiedade patológica. O que é? Quais são os sintomas de ansiedade patológica? Você começa a se preocupar com pequenas coisas, você tem uma modificação no seu comportamento do dia a dia, né? Então, você pode se tornar mais irritável, a sua apresentação é mais comum, hiperreativo para uma série de situações. E muitas pessoas têm também uma alteração cognitiva, quer dizer, elas começam a ficar mais desorganizadas, elas vão ler um livro, elas não conseguem entender tão bem. Não essa atrapalhação que a gente está, porque a gente está com muita coisa para fazer e muitas coisas novas. Então, é esperado que todo mundo tenha uma ligeira queda no seu desempenho. Então, é importante ficar bastante atento para esses sinais de uma ansiedade patológica, porque, como eu disse antes, a ansiedade por um longo período, ela começa a dar um custo muito grande para a nossa saúde. Um dos exemplos mais clássicos é que você começa a ter uma queda, por exemplo, no seu sistema imunológico. O sistema imunológico começa a não atuar da mesma forma, seja você ficando mais propenso a doenças, né, doutora? Quanto, de repente, tendo uma resposta exagerada, como, por exemplo, uma alergia, uma crise de asma. Então, é bem importante a gente estar atento a esses sinais, para não atravessar a linha com muita frequência o tempo todo e por um período de tempo muito prolongado. Então, eu queria só dar essa introdução. Vou falar um pouquinho das dicas, tudo bem, Ale? Posso falar um pouquinho só das dicas? Então, a dica que eu vou dar é assim: diferenciar entre o que você pode modificar, o que depende da sua ação, do seu comportamento, algo que você possa fazer, e algo que você não tem o que fazer, né? Então, o tempo que a gente vai ficar de quarentena depende pouco do nosso comportamento. Claro, todo mundo ficar em casa, se locar o mínimo possível, essa é a contribuição social, mas eu ficar em casa hoje, durante 10 minutos, não vai... É importante a gente saber que não vai influenciar numa curva de longo prazo. Então, é a diferença entre a responsabilidade social e a ansiedade generalizada. Então, a partir do momento que você entende que certas coisas você não pode fazer, você pode relaxar em relação a elas, né? E é possível se permitir relaxar. Essas eram as primeiras coisas. Vou dar a palavra para minha amiga. Eu acho que eu tenho falado aí do ponto de vista clínico, assim, a rotina ela é muito importante, a rotina ela é muito confortável para a gente. A gente foi tirado da nossa rotina de uma forma muito abrupta e sem saber o que vai acontecer dali para frente. Então, o que a gente tem comentado muito? Primeira coisa é se proteja, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu brinco que eu escolhi 2 canais de mídia que eu vou lá para ver, porque minha filha brinca comigo, mãe, daqui a pouco a pandemia acabou e você não ficou sabendo. Então, só para isso acontecer, eu escolho 2 canais e eu vou lá e vejo a notícia do dia, né? Um deles é o da nossa cidade, né? Que o prefeito está dando de diretriz, e o outro é um canal de jornalismo, mas
se proteja, né, desse excesso de informação, desse excesso de briga, de discórdia, que é o que a Mel falou, não vai te levar a lugar nenhum, ficar batendo boca no Facebook, porque se você gosta de fulano, você não gosta de fulano, não vai te acrescentar em nada e só vai aumentar um estresse. Crie uma rotina, mesmo dentro do seu dia diferente. Então, acorda, toma café, troca de roupa, toma um banho, se prepara para o seu dia de trabalho como se ele fosse acontecer fora de casa, mesmo ele estando acontecendo dentro de casa. Não esqueça daquelas coisas daquela tríade bem importante da saúde. Beba bastante água, tenha uma boa alimentação, um bom padrão de sono e o exercício físico. Uma das coisas boas também dessa quarentena é que está cheio de live, que vai desde yoga até mindfulness, até meditação em grupo, passando pelo crossfit, que você pode fazer online. Não precisa fazer um treino para uma maratona, mas mexer o corpo é importante. Aí, para quem tem criança em casa, mexe com a sua criança, né? Tira um momento ali, 20 minutos, 30 minutos, vamos fazer um circuito motor, vamos desarrumar a casa e brincar de pular a cadeira, passar por baixo da mesa e ver quem chega primeiro no quarto, né? Porque é bom para a criança e é bom para a gente, né? A gente sabe que um dos fatores de preocupação é que dizem que a terceira onda do Covid os distúrbios de saúde mental, né? São os transtornos mentais. Né? A gente vai ter uma piora desses transtornos e a gente sabe que o exercício é um excelente aliado no tratamento tanto de ansiedade quanto de depressão, quanto de todos esses transtornos. Desculpa. Eu acho que a gente interrompeu. Pode falar. Então, quais são os transtornos de ansiedade? Então, eu falei um pouquinho de transtorno de ansiedade generalizada, geralmente ele é o mais comum, ele é caracterizado por uma preocupação excessiva com pequenas coisas. E essa linha, ela mudou. Então, anteriormente, por exemplo, eu tinha que manter minha casa mais limpa, né? Por um bem-estar, hoje eu tenho que esterilizar uma série de coisas. Então, essa preocupação, ela muda de lugar. Um outro transtorno que a gente está vendo um aumento de frequência também é o transtorno de pânico, que são aquelas crises de ansiedade em que a pessoa tem uma falta de ar, uma sensação iminente de morte. Isso a gente também tem visto um aumento. Por quê? Porque aumenta o nível de ansiedade basal, então tem um aumento na recorrência de crise de pânico, ou pessoas que não tinham anteriormente, tinham crise de ansiedade, em que elas ficavam muito preocupadas, passam a ter uma crise de pânico. Então, é bastante importante reconhecer essa crise, diferenciar da falta de ar do Covid, né? Então, são duas situações diferentes, mas que acabam contribuindo também para a pessoa sentir que está morrendo. Não, deve ser Covid, né? Então, essa é uma crise que aumentou bastante. A outra que a gente está bastante preocupado também com o transtorno de ansiedade, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Uma das apresentações do transtorno obsessivo-compulsivo é aquele de limpeza, aquela pessoa que fica lavando a mão sem parar. De novo, então, a nossa linha de normalidade era essa mudou. Então, a gente precisa, por exemplo, quando eu e a Alessandra estamos trabalhando, quando nossos terapeutas estão trabalhando, a gente tem que considerar o tempo todo que a gente não pode contaminar ninguém e nem ser contaminado por ninguém. Então, a gente tem que tomar muitos cuidados. Mas quando eu estou em casa, eu tenho que ser capaz de relaxar e não sentir, por exemplo, que a tecla do meu computador pode estar me passando uma doença contagiosa. Então, a gente também está preocupado com esse quadro de ansiedade que provavelmente deve ficar mais importante também nesse período. Então, esses são os transtornos que está todo mundo de olho neles, e são transtornos de ansiedade. É engraçado, a doutora Melanie falando, eu tô fazendo um comparativo aqui em casa, né? Eu estou o mais tranquilo com relação a isso. Acho que até a minha natureza faz com que eu seja mais tranquilo. Tomo todos os cuidados possíveis, mas eu não fico com essas crises, né? Já minha esposa não, se eu vou fazer alguma coisa, não sei, eu já chego na porta, tem um negócio para desinfeccionar a gente lá, né? Você já lavou a mão, já sobe, já vai tomar banho. É muito engraçado, né? E aí eu vejo meus filhos, né? Às vezes meu filho está aqui na faculdade online, aqui trabalhando, fazendo as suas coisas aqui, e todo mundo começa a brincar nesse sentido. Queria saber como que vocês estão fazendo em casa, né? Agora, bem pessoal,
sei que já retomou aí algumas, já tem ido para a clínica e tudo mais, mas como está sendo feito em casa? Tem também essas crises dentro de casa, com o esposo, com os filhos? Vai lavar a mão, como que está sendo feito isso? Então, eu vou falar da minha realidade pessoal. Eu tenho uma realidade que é inversa. Meu marido trabalha com tecnologia, ele já fazia muito home office, né? Já trabalhava muito de casa. Desde que começou a quarentena, desde 23 de março, a empresa não deixa mais eles saírem, então ele está há 100 e poucos dias sem sair de casa mesmo. Ele deu, acho que, uma volta no quarteirão de carro só para pegar um ventinho no rosto, que ele já estava ficando meio estressado, só ficar dentro de casa. Então, eu sou a que sai. Então, aí, o que acontece? Eu tenho pais idosos, que são um grupo de risco. Minha mãe tem um quadro respiratório, tem asma, então eu sou a coleguinha que sai. O dia que eu saio, eu tenho saído terças e quintas, aí eu saio, faço mercado para todo mundo, deixo dos meus pais na garagem, volto para casa, e aí é aquele esquema, né? Eu chego, entro pela área suja, que é a lavanderia, tiro minha roupa, deixo as compras, ele vai passando álcool, eu subo e tomo banho. Eu acho que no meu caso, especificamente, é uma proteção para lá e para cá, né? Então, eu não posso passar para ele, mas eu não posso passar para as minhas crianças, né? Porque se eu pego o Covid, eu tenho que fechar a clínica, né? Eu e a Mel, que somos as principais linhas de frente lá da clínica. Então, a gente tem tido esse cuidado maior, até porque a gente está trabalhando com crianças, de novo, crianças que encostam em mim, crianças que não usam máscara de proteção, né? Então, a gente está tendo assim, revivendo isso, né? Eu sou da turma dos mais tranquilos, né? Até porque já trabalhei muito dentro de hospital, já tive muito que usar os EPIs, não é uma novidade para mim, mas eu sou da turma que faço tudo com seriedade, mas que sou da turma mais tranquila. Eu normalmente eu uso sempre a racionalidade, né? Eu estudo, sempre que eu tenho uma crise, eu estudo muito sobre um assunto, eu penso, bom, então em tal superfície dura tanto tempo, em tal superfície dura tanto tempo, então o que eu faço? Então, eu sou a pessoa que está atendendo, meu marido está ficando bem mais em casa, até porque ele tem asma, então a gente cuida mais dele, e porque ele é uma pessoa super afetuosa. Então, quando menos esperar, eu sei que ele vai se aproximando, né? Logo no começo da pandemia, ele estava sentado num sofá, conversando com alguém. Então, eu acabo saindo e a gente tem um ritual mesmo, né? Então, chega, tira o sapato, deixa do lado de fora, tira a máscara, bota toda a roupa para lavar, vai direto para o banho, né? Toma cuidado de não encostar nenhuma maçaneta, se encostar, dá uma limpada. Os produtos que chegam também a gente limpa, normalmente a gente, sei lá, tipo o pacote que chega da Amazon, a gente abre do lado de fora. Mas é sempre assim, eu estudei antes e eu vou fazer dessa forma, sem ter um medo de contágio, né, enorme, e daí eu tomo cuidado com as pessoas. Por exemplo, minha mãe eu tenho visto sempre em ambiente aberto, 1,5 metro, as duas de máscara, são os cuidados que a gente tem tido, os meus sogros também, né, já que eu tenho saído um pouco mais. Mas se é para falar um pouquinho de pessoal que realmente está fazendo a gente sofrer mais, tanto eu quanto a Alessandra, cada uma de nós tem uma filha no Canadá, então o fato da gente não poder viajar, eu acho que dentro desse cenário do ponto de vista pessoal, né, deixando bem claro, porque eu acho que é um drama para, né, pro país e para o mundo, mas do ponto de vista pessoal realmente é o que tem doído mais. Até porque a gente perdeu a viagem, né, amiga? A Mel ia no começo de abril e ia no fim de abril, né? A gente ia trocar férias, ela ia tirar 15 dias, ela voltava e eu tirava 15. Todo mundo com passagem comprada desde novembro, dezembro, eu perdi, ela perdeu. Perdemos não, né? Transferiu para um prazo a saber, porque o Canadá está fechado agora pelo menos até 31 de julho. Vamos esperar aí se vai abrir para a gente poder ver as outras folhas. Não é fácil, né? E ter alguém assim, né, distante, não é fácil. Mas ainda bem que tem a tecnologia para a gente poder conversar, né, e ver. Santa internet, fico imaginando se isso fosse na época que a gente tinha um tijorola com um sinal horroroso. Eu acho que eu ia nado para o Canadá. Ou aquela ligação internacional que nunca completava, que custava uma casa para você falar com uma pessoa, né? Eu ia para falar, né, com a pessoa.
Pois é. Ainda bem que a gente tem aí a tecnologia que nos ajuda aí, no isolamento social, a pelo menos ouvir a pessoa, ver a pessoa, né, ver que está bem, né? Então isso nos conforta. Nem dúvida. A conversa está muito gostosa, viu? Está muito boa mesmo, né? Mas a gente tem um prazo aí mais ou menos de 1 hora. Então a gente já está começando a ir aí para, né, o finalmente. Depois a gente pode, de repente, pode até voltar e ter aí uma segunda, né, uma segunda entrevista, né? Mas agora, a gente tem falado bastante aí das crianças e aí a gente vem nessa situação da escola, né? Como é que vocês estão vendo aí essa questão de retorno ou não da escola, os perigos, né? Os pais, a gente conversa com alguns pais e eles falam, não vou mandar meu filho de jeito nenhum, né? A gente fala com outros, fala, não vejo a hora de começar a escola, porque eu não estou aguentando mais, né? Agora, a criança é isso, né? A criança, ela vai tocar, ela vai se abraçar, ela vai correr, ela vai beijar. Como é que vocês, né, podem... como é que vocês estão vendo essa situação de retorno ou não da escola e que orientação podem dar? Olha, a gente está vendo com muita preocupação, exatamente por isso, né? Porque a gente tem um público muito peculiar quando a gente trata de crianças, especialmente das menores, de dificuldade de manter a máscara, de manter o distanciamento. Eles vão voltar para a escola loucos de vontade de se abraçar, de brincar junto, né? Então, a ideia é que, pelo menos aqui no estado, né, 8 de setembro está prevista essa volta. Vamos observar como é que vai estar até lá. A gente tem um público que normalmente, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, as nossas crianças devem voltar depois, porque eles devem começar primeiro com o menor número, enfim. A gente tem muitas famílias que já fizeram isso, já tiraram da escola por esse ano, né? Eu acho que 2020 é o grande ano do buraco negro da humanidade, assim, né? Eu acho que não é um ano... Eu até brinquei que eu fiz aniversário agora em maio, eu falei, não vou nem mudar de idade, porque a gente não está vivendo mesmo esse ano completamente, né? Eu não quero nem ficar mais velha. Eu acho que do ponto de vista acadêmico, o mais importante agora é pensar na segurança dessas crianças. Se eles vão ter esse ano como um ano de grande aprendizado, a gente já sabe que não vai. Né? Então, a gente já sabe que não vai ser o melhor ano de rendimento escolar, e é o que eu tenho falado para os pais, vamos brigar briga boa. Né? A briga boa é a gente não pegar Covid e a gente ficar saudável. Se a gente vai aprender equação de segundo grau esse ano ou ano que vem, não importa. Então, voltar um dia de cada vez, eu acho que é voltar sem pressa. A gente tem respeitado muito as famílias que estão optando por não voltar. A gente sabe que dá um medo mesmo, especialmente na criança que tem alguma dificuldade. Então, a gente está ouvindo caso a caso. Né? Quem quer voltar, a gente está treinando a criança, treinando o uso de máscara, mas eu acho que vai ter que chegar mais perto de setembro para ver se a gente realmente conseguiu combater o crescimento da Covid, da pandemia aqui dentro do nosso país, para daí a gente falar se a gente acha que vai dar para voltar em setembro ou não, né? E quando a gente pensa até nos maiorzinhos, que não tem o transtorno do desenvolvimento, mas que tem quadros ociosos, que nem a gente estava falando, tem crianças que simplesmente não querem sair de casa, estão com muito medo de sair de casa. Então, a gente ainda vai ter que cuidar disso. Tem aquelas crianças que tinham dificuldade de socialização, tipo uma ansiedade social. Então, assim, esse retorno vai ser bastante preocupante. A gente está... por um lado, a gente está ansioso, porque a gente sabe que isso faz muita falta na vida das crianças, né? Não ter os colegas, não ter a troca, não ter as aulas. Claro que tem o acadêmico, mas como a Alessandra falou, você pode aprender equação de segundo grau no 8º ano, no 9º ano, no primeiro, tudo bem, né? Mas a estimulação que a escola dá, ela é super importante, mas por outro lado a gente tem várias questões aí que vão até além da questão do Covid, né? Questões de saúde mental também que estão deixando a gente bastante preocupado. A gente está num cenário desconhecido, né? Nossa geração não passou por nada parecido, né? Que era tão global e que pegasse crianças. Então, a gente está aprendendo cada coisa de cada vez e tentando projetar um futuro com as variáveis que a gente conhece, mas muitas delas a gente não conhece. Então, o que a gente tem feito, pelo menos na clínica, é pensado em cada criança de maneira isolada, considerando
o entorno, a escola que ela está, as habilidades que ela tem, o repertório que ela tem, e dando suporte para a família dessa forma, bem individualizado mesmo. E aí, só para complementar, eu vou falar uma coisa que eu faço aí para gerenciar a minha ansiedade pessoal frente a essa pandemia, que é um dia de cada vez. Então, a gente olha o cenário, planeja o que dá para planejar, treina o que a gente acha que vai ser importante lá na frente, mas o problema de setembro a gente vai deixar para resolver em setembro. Vamos resolver o problema de julho, porque assim, senão a gente acaba ficando muito, muito angustiado com o que vai ser lá na frente, né? Então eu não sei. Por exemplo, a nossa situação pessoal, né? Eu quero muito ir para o Canadá, minha passagem está em aberto, o dia que eu puder ir eu vou. Quando vai ser? Não sei, então eu não me preocupo com isso hoje. Eu sei que até 31 de julho eu não vou, então isso é um negócio que eu tiro do meu cenário, porque isso é preocupação vazia. Eu queria muito estar lá, queria, mas não vou estar, então pronto. Vida que segue, isso está aqui para quando eu puder me preocupar com ela. Agora essa aqui ainda não é uma preocupação, então essa coisa do viver um dia de cada vez tem sido, né, um mantra na nossa vida, assim. Bacana. Márcio? Não, eu acho que foi o que você já jogou a bola, né? Nós estamos encerrando, né? A doutora conversando aqui, falando e eu observando. Enquanto a senhora estava falando, o cachorro latindo aqui. Né? Hoje é tudo muito louco, né? Que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um dia de cada vez mesmo, né? Aprendendo com as nossas próprias crises, as nossas próprias dificuldades e ajustando os caminhos, né? Para a gente ter o melhor. Eu mesmo gostaria de agradecer, né? Agradecer mesmo do fundo do coração. Eu comentei com o Felipe, né? O Felipe que trabalha conosco, a energia que vocês têm, né? Desde a primeira vez, eu gosto muito de conversar com vocês. Vocês passam uma energia bacana, estão sempre alegres, né? Deixa a gente sempre para cima. Isso faz muito bem. É bom a gente ter pessoas do nosso lado que tenha essa energia, essa fé, essa esperança. E isso faz com que a gente acredite no futuro. Acredite que daqui a pouco vamos para o Canadá, daqui a pouco nós vamos resolver as nossas coisas, daqui a pouco as coisas vão continuar, vão se encaminhar. E é isso que passa quando a gente fala com vocês, mesmo quando vocês entram na parte técnica da coisa, do ofício de vocês, do trabalho, mas vocês têm sempre um ar de leveza, um ar de vamos em frente. Então, agradecer mesmo. Quando eu falei primeiro com a doutora Melanie, né? Ela de imediato, sim, claro, vou falar com a Alessandra. A Alessandra, numa semana corrida, e quando ela teve a oportunidade, ela disse que sim, e conseguimos hoje bater esse papo. Agradecer mesmo do fundo do coração, né? E estamos juntos, sempre. Sempre que precisar, estamos juntos. Eu agradeço super o convite, assim, e a força que vocês deram para a gente sempre, né, desde do início da nossa clínica e agora nesse momento de Covid, vocês foram muito proativos, ajudaram a gente, deram dicas muito importantes, né, eu acho que isso fortaleceu também, né, a fé que o nosso negócio ia passar por isso e também ia dar tudo certo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo espaço e pela parceria de sempre. Acho que eu também queria super agradecer. A gente tem vocês como parceiros e como pessoas muito que a gente confia, que a gente tem uma troca muito, muito importante, né? Eu acho que de uma consideração final aqui nesse tempo de pandemia, tempos de crise servem para a gente aprender, né? A gente pode aprender com amor ou com a dor, a gente está aprendendo com uma dor enorme que a gente nunca pensou em sentir em termos mundiais, e se a gente usar isso para sair, uma chance para sair melhor, talvez a gente seja tão otimista porque a gente trabalha com criança sempre dá certo, né? Criança a gente coloca empenho, coloca amor, coloca trabalho, coloca técnica e a coisa sempre funciona quando tudo isso é feito. E eu acho que a gente pode usar isso para sair, para se reinventar, para sair mais forte, para sair com um olhar naquilo que realmente importa. E aí deixar uma dica para quem está assistindo a gente,
luta um dia de cada vez e escolha a boa luta, né? Escolha aquilo que a Mel já falou, aquilo que está ao seu alcance, mudar, aquela é a boa luta, né? O que o mundo está falando, que o presidente falou que não combinou com o prefeito, que não combinou com o governador, isso não está a seu alcance, isso vocês esperem se entenderem, isso não adianta você lutar. Então, para a gente se cuidar e para a gente sair bem disso tudo. A gente agradece a presença de vocês, né? Vocês dedicarem a esse tempo precioso, né, de vocês. A gente sabe que é muito corrido, né, a vida de vocês aí e tantas outras preocupações. Então a gente só tem muito que agradecer, né, vocês dedicarem esse tempo aí para essa conversa conosco. E como eu digo sempre, né, para os nossos telespectadores aí, para os nossos amigos, parceiros, né, a gente aprende muito. Então foi mais aí um momento de grande aprendizado que tivemos aí com a doutora Alessandra e com a doutora Melanie. Vocês querem fazer aí suas considerações finais, né? Alguma dica, alguma orientação, fiquem à vontade. Eu acho que, assim, sendo psicóloga, acho que antes de ser neuropsicóloga, eu sou psicóloga, assim, respeitem o seu tempo, cuidem de você, identifiquem aquilo que realmente dá prazer. Às vezes, o que realmente dá prazer é conversar com um amigo, é fazer uma comida, é brincar com a criança. Não deixem de fazer isso. Isso é o que faz com que a gente levante todo dia. Então, se mantenham a mente fresca e se mantenham, na medida do possível, felizes, satisfeitos e tendo um tempo para si que seja 5 minutinhos antes das crianças acordarem. Isso é bastante importante, porque vai passar, né? E como dizem sempre, respira, porque respirar diminui a ansiedade, né? A gente sempre fala, respira porque vai passar, e é verdade. Tem ciência por trás disso. Verdade. Eu acho que é isso, a gente saber que vai passar, a gente acreditar nisso. Uma coisa que eu faço, que eu acho que é muito legal, é tentar olhar o lado positivo das coisas, né? Então eu faço aí os meus 100 dias de gratidão, todo dia eu procuro uma coisa para agradecer. Às vezes a gente está tão dentro das coisas que a gente esquece que tem coisas boas dentro, inclusive, das coisas ruins, e a gente tem que ser grata por elas. Acho que isso ajuda bastante a gente a ter essa sensação de que as coisas vão passar. E uma última dica a gente tenha uma rede de suporte, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de buscar alguém, né? Um amigo, um pai, um cônjuge, um psicólogo, um profissional, mas tenha uma rede de suporte. E a hora que você achar que você não está bem, segura na mão de alguém e fala, cara, eu não estou bem, me ajuda hoje, porque isso é importante. Bacana. Então, muito obrigado, doutora Alessandra, muito obrigado, doutora Melanie, né, por estar aqui conosco hoje. Realmente foi muito bom. Passou voando esse nosso tempo aqui, essa nossa 1 hora. Foi assim, como se diz, num piscar de olhos, né? Então foi bem rápido. E deixa agora essa vontade de queremos mais, né? Então depois a gente se ajusta depois com as agendas, né? E quem sabe a gente traz aí mais uma vez vocês, ou até de repente o profissional da Clínica Vivere, para falar conosco também, porque a gente sabe, né, da qualidade que é a Clínica Vivere e a qualidade dos seus profissionais e a qualidade, o profissionalismo que vocês têm nesse trabalho. Então a gente tem muito que agradecer e desejar a vocês aí muito sucesso, muita prosperidade. Para todos nós, que assim seja. Muito obrigada por tudo e saúde e sucesso. Um beijo para todos. Saúde, até mais. Muito obrigado. Tchau.